Fala rapaziada, pra você que não me conhece, meu nome é Yuri e hoje vamos conversar um pouquinho sobre Bitcoin, cara. O falso rompimento da barreira de 20 mil dólares tá deixando todo mundo intrigado sobre o que pode estar acontecendo. Será que ele encontrou o fundo? Isso é somente um pullback pra continuar caindo? Enfim, cara, vamos fazer uma análise de Bitcoin e de Ethereum ao longo do vídeo, vamos lá? Então vamos lá, rapaziada, vamos dar início aqui ao vídeo de hoje, tá? Eu vou estar fazendo uma análise gráfica de Bitcoin e também de Ethereum ao longo do vídeo. Antes disso, cara, eu quero mostrar pra vocês essa notícia aqui que saiu na maioria dos portais aí de cripto no dia de ontem, que é muito interessante e reflete bastante sobre o que eu normalmente passo aqui ao longo dos vídeos, que seria sobre você aprender a diversificar investimentos e também sobre você entender o quão perigoso é trabalhar alavancado. Se liga só no que eu vou te falar aqui agora, tá? Um dos maiores fundos de cripto de Wall Street está quase quebrando, cara, pelo simples fato que os caras não vão ter ali dinheiro mais para conseguir segurar toda a queda que está acontecendo no mercado de cripto. E agora você imagina o seguinte, cara, se nem um fundo de investimento, que tem um monte de gente ali teoricamente competente e sabem o que estão fazendo, conseguiram segurar essa queda, cara, não vai ser você aí que tá na sua casa que vai operar alavancado que nem um maluco durante uma queda para tentar fazer dinheiro, pelo amor de Deus, tome cuidado com isso, tá? Então só para completar aqui a notícia, cara, esse fundo chegou a administrar um valor de 18 bilhões de dólares. A gente tá falando aqui de uma grana surreal, rapaziada. Os caras tinham grana ali investindo em Ethereum, investindo em Solana, Axie, entre outros criptoativos, porém eles também não tinham como diversificar mercado, porque era um fundo totalmente focado em criptomoedas. E como a gente está vendo que o bear market está acontecendo em todas as criptos, né? Então os caras acabam que ficam com a carteira inteira no negativo. Então, como tá falando na própria notícia, cara, os caras acabaram pegando ali um monte de empréstimo, também acabaram perdendo grana aqui, né? Que tinha grana investida em Terra Luna e tudo mais. Então, cara, eu só tô mostrando isso aqui no início do vídeo para você entender a importância que é sobre você diversificar investimento e também sobre você aprender a não operar alavancado quando você não tem grana para isso, para você não ser liquidado à toa, beleza? Dito isso, cara, vamos fazer agora aqui uma análise de Bitcoin. Eu vou iniciar aqui o vídeo fazendo análise de Bitcoin e depois a gente parte pro Ethereum. Então vamos lá, rapaziada, já estou aqui com o gráfico na tela e logo de início, cara, eu quero falar uma coisinha para vocês, porque eu vejo que muita gente acaba ficando totalmente emocionada quando vê ali o Bitcoin fazendo uns dias seguidos de alta e o cara acaba confundindo aquilo com uma tendência de alta, acaba confundindo aquilo com uma virada de movimento, agora que o Bitcoin encontrou o fundo e tudo mais. Então, cara, só para tirar todas as dúvidas da maioria da galera é o seguinte, tá? Todas as vezes, cara, que você bater o olho no gráfico e você identificar que aquele ativo está em uma tendência de baixa, entenda de uma vez por todas, cara, toda movimentação de alta que acontece dentro de uma tendência de baixa deve ser considerada como respiro de movimento, deve ser considerada como pullback até que ela desconfigure a tendência atual de mercado. Eu sei que eu sempre repito isso aqui, mas sempre tem gente nova, então vale a pena a gente comentar sobre isso, certo? Então basicamente o que eu acabei de falar é o seguinte, tá? A gente tá vendo que o ativo está em uma tendência de baixa. Como que essa tendência de baixa vai ser desconfigurada? Quando você ver o ativo rompendo topos de referências anteriores e deixando fundos mais altos que os anteriores. É assim que ela vai ser rompida. Então dá uma olhadinha, cara, no gráfico do Bitcoin que tá agora na sua tela, tá? Você viu que nesses últimos dias o Bitcoin saiu, sei lá, de 18 mil dólares e voltou aqui para o ponto de 20 mil dólares. Cara, quando você tira o zoom do gráfico, você vê que essa movimentação foi totalmente insignificante, não aconteceu nada até então, tá? Ele fez o rompimento dos 28 e ficou travado aqui em cima da barreira dos 20 mil. Até então é isso que tá acontecendo. Então eu vou te dar um exemplo simples. Se você vê daqui nas próximas semanas o Bitcoin fazendo vários dias de alta em seguida, então você tá vendo o Bitcoin subindo ali semana após semana e ele tá chegando na barreira de 28 mil dólares, não é para você se emocionar, porque é bem provável que isso seja um pullback em fundo de referência anterior para ele continuar a sua tendência de baixa. Então, cara, até que ele faça o rompimento de um topo de referência anterior, isso não vai ser desconfigurado. Então eu vou te mostrar aqui agora. Yuri, qual que é o ponto, né, que seria ali um topo de referência anterior, mais ou menos aqui a barreira dos 31 mil dólares, tá? Então se você vê o Bitcoin fazendo o rompimento da barreira de 31 mil dólares e fazendo um pullback, né, montando um pivô de alta em cima dessa barreira de 31 mil dólares, aí é uma movimentação totalmente diferente. Agora, se você vê nas próximas semanas o Bitcoin simplesmente, né, fazendo uma valorização interessante, mas batendo aqui no ponto de 28 mil dólares, até então isso não significa nada para ninguém, porque a tendência natural é que ele volte mesmo ao fundo de referência anterior para continuar a sua tendência de baixa, tá? Então isso aqui, cara, é para aquela galera que fica emocionada toda vez que vê o Bitcoin fazendo 10% num dia, 8% no outro, e acha que aquilo ali, ela acabou de encontrar o fundo no mercado, mas não é assim que funciona, infelizmente, beleza? Inclusive, vamos falar um pouquinho sobre esse fake out, né? Sobre esse rompimento falso que aconteceu na barreira
barreira dos 20 mil dólares, eu vou botar aqui agora no gráfico de 1 hora e vamos conversar sobre isso aqui agora. Olha só, cara, que interessante que foi esse falso rompimento, né? Ele chegou a fazer, ó, um pullback, ele chegou a fazer um respiro de movimento para tentar de fato romper essa barreira, mas depois ele foi lá e falhou e deixou um monte de fundos, tá vendo? Mais alto que os anteriores e voltou a trabalhar acima da barreira dos 20 mil dólares. E no último vídeo eu falei várias vezes, né? Eu falei, gente, olha só, vamos ver como é que vai fechar a semana, né? Vamos ver o gráfico semanal como é que vai fechar para ver se de fato ele vai conseguir fazer o rompimento dessa barreira dos 20 mil dólares e se isso de fato se concretizar, é bem provável que o preço venha a ser jogado para a barreira aqui embaixo dos 12 mil dólares. Porém, isso não aconteceu, né? Foi um rompimento falso e agora ele tá trabalhando acima dos 20 mil dólares. Então vamos para aquela velha pergunta, cara. Yuri, vale a pena comprar o Bitcoin agora? Você acha que ele vai subir ou que ele vai cair nas próximas semanas? Cara, olha só, eu já acabei de falar para vocês que a tendência do mercado atual é de baixa, então é bem provável que ele continue caindo nas próximas semanas. Caso você veja uma recuperação do ativo, você tem que identificar isso aqui como pullback, como respiro de movimento, e não é para você ficar emocionado. Yuri, eu quero comprar o Bitcoin da maneira correta, eu quero ver uma movimentação de alta, eu quero ver essa baixa toda desconfigurada. O que eu tenho que esperar? Eu tenho que esperar o rompimento aqui dos 31 mil dólares e o pullback em cima da região. Aí sim você pode fazer uma compra baseado em continuidade de movimento e também na quebra da tendência de baixa que está acontecendo nesse exato momento, beleza? Fora isso, cara, qualquer compra que você venha fazer no Bitcoin nesse exato momento, somente baseado em desvalorização da máxima histórica, você vai estar comprando ali baseado em achismo somente para fazer uma compra em um preço que você está julgando como bom, tá? Mas não significa que ele vai parar de cair só porque você comprou. Você está comprando numa tendência de baixa, é bem provável que ele continue caindo na sua cara. Agora, se você não está dentro do Bitcoin, espera um pouquinho, cara, espera um pouquinho, espera uma movimentação um pouquinho melhor, espera ele decidir um lado pra gente conseguir fazer uma compra um pouquinho melhor e fazer uma especulação mais interessante. Vamos partir aqui agora para a análise do Ethereum, vamos lá. Então vamos lá, rapaziada, eu já estou aqui com o gráfico do Ethereum na tela, lembrando sempre que a análise, né, que a gente acabou de fazer no Bitcoin é totalmente necessária pra gente fazer uma análise também de uma criptomoeda padrão, porque a gente já sabe qual é a tendência natural do Bitcoin. Então se a gente sabe, né, que a tendência natural do mercado é de baixa, a única coisa que a gente vai fazer, por exemplo, aqui no Ethereum é puxar os pontos que são equiparados aos pontos do Bitcoin. Então a análise permanece a mesma que a gente acabou de fazer com o Bitcoin, só que os pontos são diferentes, certo? Então basicamente aqui é o seguinte, tá? Se você vê o Bitcoin sendo jogado ao ponto de 28 mil dólares nas próximas semanas, ou seja, o Bitcoin se valorizando bastante, é bem provável que você veja também o Ethereum sendo jogado ao ponto aqui de 1.700 dólares, o que não significa que o Ethereum virou ali a sua tendência. Não, cara, essa aqui seria somente uma volta para continuar caindo, seria somente um pullback na região aqui de fundos anteriores para dar sequência à sua tendência de baixa, assim como a gente acabou de falar no caso do Bitcoin. Mas o fundo aqui no Ethereum é o ponto de 1.700 dólares. E caso você veja também o Bitcoin continuando ali, fazendo o seu rompimento da barreira dos 20 mil dólares e caindo de forma absurda, você também vai ver o Ethereum fazendo o rompimento aqui da barreira de 1.000 dólares e o próximo ponto que o Ethereum vem a bater, aí é um negócio bem sinistro, cara, porque se a gente for puxar aqui, por exemplo, no gráfico de uma semana, a gente consegue ver, cara, que o próximo ponto interessante, na minha visão, tá? Aqui do Ethereum é mais ou menos aqui por volta dos seus 800 dólares que ele já bateu uma vez. Isso aqui é muito importante de ser dito, tá? Nessa queda ele acabou de bater esse ponto de 800 dólares e, cara, caso ele faça o rompimento de fato dessa barreira aí, a gente vai ver o preço ser jogado ao chão. Se você ver, por exemplo, o Bitcoin vindo bater o ponto de 12 mil dólares lá embaixo, você vai ver aqui o Ethereum sendo jogado, provavelmente, cara, aos pontos aqui de 300 e 400 dólares novamente, assim como a gente viu lá em 2019. Então, cara, basicamente, a análise do Ethereum é essa. Eu sei que muita gente vai julgar isso como simples, mas, cara, é assim que a gente faz análise de cripto quando a gente sabe qual é a tendência atual do mercado. A gente sabe que a tendência de todo o mercado é de baixa, então a única coisa que a gente sempre vai fazer é equiparar os pontos daquela cripto que a gente está analisando com os pontos do Bitcoin, como a gente acabou de fazer aqui. Então, basicamente, cara, a análise de hoje era para falar um pouquinho sobre isso, tá? Se você gosta, cara, desse tipo de análise, se você gosta desse conteúdo, por gentileza, curte aí, compartilha, se inscreve no canal. Um abraço, valeu, tchau, tchau.